Olá, tudo bem? Nessa aula vamos ver alguns conceitos importantes da Bolsa de Valores na análise gráfica. Primeiro vamos entender o que são suportes e resistências e por que eles funcionam. O suporte e as resistências funcionam porque muitos traders possuem essa dúvida. Suporte e resistência é uma das técnicas mais utilizadas na análise técnica, um conceito simples de ser compreendido, porém difícil de ser dominado. Essa técnica identifica níveis dos quais o preço reagiu no passado, seja revertendo a direção ou diminuindo a intensidade do movimento. O que seria uma resistência? A resistência pode ser vista como uma zona de preços onde a procura por compras não traz o mercado força suficiente para uma contínua alta dos preços. Quando um preço se aproxima da resistência, é bem comum entre investidores considerar que os preços estão caros. E o que seria um suporte? O suporte é o local de preços onde a procura por compras é forte o suficiente para segurar os preços de modo que eles não caiam. Teoricamente, quando um preço está próximo ao suporte, ele tende a ficar mais barato. Então, desse modo, a procura supera a oferta, evitando possíveis quedas do preço a partir daquela região. É bem comum a compra nas regiões de suporte com a tentativa de comprar mais barato e vender mais caro. Os suportes e as resistências funcionam porque os traders estão vendo o ativo cada um do seu ponto de vista. Os operadores estão olhando para o seu histórico, para o histórico do ativo e constata que ele atingiu um nível de suporte ou resistência e o preço pode mudar a rota do seu movimento. Então, o pensamento do comprador é o seguinte: o ativo está novamente no suporte. Sendo assim, eu vou comprar porque o ativo vai voltar a subir. E já o vendedor já tem outra posição. O ativo está no suporte, então eu vou comprar ou fazer a minha posição porque a partir desse ponto o ativo irá subir novamente. Então, nós constatamos que os suportes e resistências são fortes pontos de entradas de operações porque os operadores estão olhando para a mesma região e cada um com seu ponto de vista a partir dos seus estudos. Lembramos que os suportes e resistências não são intransponíveis. Então, nós temos o conceito aqui da bipolaridade dos suportes e das resistências. Esse tópico é bem simples, mas é interessante você conhecer porque nós iremos falar bastante disso em nossas operações. Os níveis de suporte e resistências possuem então uma particularidade muito interessante. Geralmente, quando o suporte é rompido, ele se torna uma resistência posteriormente. O contrário também é válido. Então, para esse efeito, nós chamamos de inversão de polaridade. Então, quando ocorre a inversão dos papéis entre suportes e resistências, nós chamamos de princípio da bipolaridade. Basicamente, topos e fundos são zonas de resistências ou suportes. Então, vejamos aqui um exemplo. Ao ocorrer o rompimento de uma resistência, esse ponto rompido pode se tornar uma zona de suporte no futuro. O mesmo ocorre no sentido oposto. Uma zona de suporte que foi rompida para baixo pode se tornar uma nova resistência em um movimento contrário dos preços. E esse movimento recebe o nome de pullback. Então, pullback é a inversão de papéis entre suportes e resistências. O pullback é um termo utilizado na análise gráfica na bolsa que consiste no movimento de correção contrário à tendência do mercado. Em outras palavras, é o retorno do ativo após o rompimento de um suporte ou de uma resistência. Quando o suporte vira uma resistência e quando uma resistência vira um suporte. Não existe nada mágico com suporte e resistência. O que existe é oferta versus demanda e a psicologia humana. Em uma alta, conforme os preços aumentam, os ativos vão ficando naturalmente mais caros e menos compradores vão estar dispostos a pagar determinado preço. E os vendedores, pelo contrário, vão querer vender com
como nunca nesses novos valores, aumentando a oferta e contribuindo para o início da desvalorização, ou seja, a queda de um ativo. Então é isso, pessoal. Pullback, suportes e resistência, e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!